Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou Samantha Souza Ramos, defensora pública do Estado de São Paulo, e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre acesso à justiça e defensoria pública. Estou aqui a convite do projeto Constituição na Escola e antes de mais nada, eu queria falar com vocês sobre a criação da defensoria pública, porque ela é muito importante para vocês entenderem sobre a importância da sociedade civil dentro da nossa instituição. Na Constituição de 1988, que é a lei máxima do nosso país, existe a previsão de criação das defensorias públicas pelos estados. Só que aqui no nosso estado, isso demorou um pouquinho e através da pressão popular, através do movimento da sociedade civil organizada, junto aos procuradores do estado de São Paulo, foi criada a Defensoria Pública aqui no estado em 2006, no governo Geraldo Alckmin. Antes, quem fazia o papel da defensoria era a PAJ, que era um braço da Procuradoria do Estado, o que não era o melhor. Por isso, esse movimento se iniciou e aconteceu o primeiro concurso para defensores públicos aqui no Estado em 2006. Eram 100 defensores para todo o Estado. Eu estava entre eles e foi muito interessante ver o avanço da instituição durante todos esses anos, as bandeiras fincadas em cada cidade. Hoje ainda nós temos um número que não é o ideal para todo o estado, não chegamos a 900 defensores, mas o trabalho tem se aprimorado e tem sido feito com muita excelência. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a importância da sociedade civil é tão grande para a nossa instituição, para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que isso se reflete na nossa lei. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós temos a Ouvidoria Geral. A Ouvidoria Geral é um órgão que não é um órgão de fiscalização, é um órgão de parceria com a Defensoria Pública, onde o ouvidor, que é escolhido pela sociedade civil, ele recebe críticas, sugestões e ele nos ajuda a aprimorar o nosso trabalho. Além de fazer toda uma sensibilização da rede, um fortalecimento com a sociedade civil. Então, um dos pontos importantes da sociedade civil na Defensoria Pública é a existência da Ouvidoria Geral, que é esse órgão independente e que não existe em outras defensorias públicas estaduais. Isso é um reflexo desse movimento tão importante da sociedade civil organizada. Outra coisa muito bacana que nós temos é a questão da realização de atividades em educação e direitos. Os defensores públicos, eles não atuam somente em processos. Por isso que a gente fala que o defensor público, ele não é um advogado público. O defensor, ele é um agente de transformação social. Nós vamos até as comunidades, fazemos educação em direitos, fazemos cursos populares de defensor popular. Então, o leque de atribuições que os defensores têm é muito mais amplo do que simplesmente atuar junto ao Poder Judiciário. Outra coisa muito bacana que nós temos é a parceria com as prefeituras, com a Prefeitura do município de São Paulo. A parceria com a Prefeitura do município de São Paulo. Nós atuamos nos SICs e nos CCMs. Os SICs são os Centros de Integração de Cidadania e os CCMs, os Centros de Cidadania da Mulher. Então, existem várias unidades que são próximas às comunidades, onde os defensores vão até lá, fazem educação em direitos, fazem atendimento jurídico, prestam orientação. Então, é uma atividade muito importante e que está ligada a esse estreito vínculo que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem com a sociedade civil. Outra coisa muito interessante que eu queria contar para vocês é que existe a Casa da Mulher Brasileira. E a Defensoria Pública, o Ministério Público e a magistratura atuam nessa casa, 24 horas é o funcionamento dessa casa. Essa casa ela foi inaugurada em novembro de 2019 e ela presta atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Atendimento integral. Então tem psicólogos, tem assistentes sociais. Isso também é um reflexo da importância da sociedade civil para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Bom, outro ponto muito importante que nós temos aqui na nossa Lei 988 de 2006, que é a Lei da Criação da Defensoria Pública, é a existência do CAM. O CAM é o Centro de Atendimento Multidisciplinar. Lá existem agentes que passam por um concurso público, que são psicólogos assistentes sociais e que eles fazem um trabalho incrível na nossa instituição. O que eles fazem? Eles sensibilizam a rede, eles fazem esse fortalecimento da rede para que os defensores entendam quais são os problemas próximos às comunidades. Nós temos acesso ao CREAS, ao CRAS, ao CAPES
Enfim, esse fortalecimento é muito importante, esse contato, essa troca de informações é muito importante para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho com muita excelência. O CAN, além disso, ele faz todo o acolhimento dos assistidos quando chegam à Defensoria Pública. Os nossos agentes, muitos são mediadores, então nós fazemos, além de conciliação, nós fazemos mediações. Isso é muito bacana, gente, porque assim, é não levar os conflitos ao judiciário, é ajudar as pessoas a serem protagonistas da vida delas. E isso é muito importante, porque as pessoas conseguem resolver as suas questões juntas. O que acontece? Nós temos, então, os meios adequados à solução de conflitos, que são mediação, que o nosso CAN auxilia, os defensores públicos também. Nós implementamos justiça restaurativa também na Defensoria Pública. Nós temos grupos reflexivos, por exemplo, de mulheres em situação de violência doméstica, com círculos, com formação de círculos, onde existe acolhimento, onde existe reflexão, existe orientação. Então, a justiça restaurativa, ela está implementada na Defensoria Pública também. Nós implementamos também núcleos de justiça restaurativa, está sendo implementado agora no Fórum de Santo Amaro, o núcleo de justiça restaurativa, em parceria da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Magistratura. Nós temos o POP Rua, que é o atendimento também à população que está em situação de rua. Então, nós temos defensores designados para fazer esse atendimento e que fazem também em centros de acolhida. São diversos centros de acolhida e a pandemia não atrapalhou o nosso trabalho. Nós conseguimos fazer o nosso trabalho online nesses centros, através do auxílio dos gerentes desses centros que nos ajudaram com os seus celulares para que a gente pudesse fazer FaceTime e fazer o atendimento à população carente. E também nós temos as oficinas das famílias. Gente, as oficinas das famílias é um projeto incrível, começou na unidade de Jacareí, a gente tem agora na unidade de Santo Amaro. O que é isso? É um local de acolhimento das famílias, de orientação jurídica, de sensibilização, onde o foco principal é a criança. São os filhos dessas famílias. Então é um trabalho muito bacana também, porque essas famílias são sensibilizadas. Depois dessas oficinas das famílias, elas são encaminhadas para uma mediação, para que elas possam ser protagonistas também de suas vidas e tentem resolver aquele conflito na área de família sem ter que ir até o judiciário. Então vejam que o leque de opções de atuação da Defensoria Pública, e eu não estou falando ainda de ações, é muito grande. Por isso que a gente não fala que o defensor público é um advogado público. Na verdade, a gente tem muita gratidão pelos advogados. Nós fomos advogados antes de sermos defensores públicos e é uma carreira incrível, mas o defensor público ele é um agente de transformação social, porque nós atuamos nesse caminho da transformação social, dando acesso à informação, a gente resgata a cidadania das pessoas e é esse o nosso trabalho, é essa a beleza do trabalho da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Bom, então já contei a história para vocês entenderem melhor essa importância, essa parceria da sociedade civil com a Defensoria Pública. E agora eu queria falar para vocês sobre quais são as áreas de atuação além dessas que eu falei. O defensor público, ele ajuiza ações no judiciário, ele acompanha processos que já estão em andamento, ele faz defesa em processos, além de todos os meios adequados à solução de conflitos que eu já falei para vocês, que são extrajudiciais. Bom, quais são as áreas de atuação que nós temos? Nós fazemos a nossa atuação na área civil, e a área civil é uma área muito ampla. Então, na área de família, a gente trabalha com ações de guarda, ações de regime de convivência, que as pessoas chamam de regulamentação de visitas, questões alimentícias, fazemos inventários, porque é família e sucessões, alvarás judiciais, investigação de paternidade. Nós temos um setor que tem convênio com o IMESC para que a gente possa fazer os exames de DNA, as perícias hematológicas. Então, a atuação na área da família é muito extensa.
Na área civil propriamente dita, nós trabalhamos com ações de despejo, ações indenizatórias, trabalhamos também em ações para rescisão contratual. Quando tem um corte de energia elétrica, também nós atuamos em matéria de direito do consumidor, de direitos humanos, direito da saúde. Então, realmente é muito ampla a nossa área de atuação. Na área criminal, a gente trabalha na área criminal e de execução penal. Na área criminal, a gente trabalha em casos onde pessoas foram acusadas da prática de crimes. Então, a Defensoria Pública faz a defesa nesses casos. E quando já está em fase de execução penal, a Defensoria Pública também trabalha pedindo progressão de pena, liberdade condicional. Nós temos uma atuação muito forte perante os tribunais superiores, STJ, STF, trabalhando em teses também. Então, é um trabalho muito forte que a Defensoria tem na área criminal. Nós também trabalhamos na área da infância e juventude, principalmente atuando em favor de adolescentes que foram acusados de prática de atos infracionais ou que estão passando por medida socioeducativa. Na área de infância e juventude, também se trata da questão de destituição de poder familiar, de adoção, vaga em creche. Então, também é uma atuação muito ampla. Trabalhamos com violência doméstica também, né? Mulheres que estão em situação de violência doméstica. Nós temos o atendimento não só perante ao judiciário, mas nós temos atendimento com os nossos psicólogos, assistentes sociais, nós temos uma rede muito forte nessa área. Então, o defensor público, o que é o defensor público? Ele presta a assistência jurídica integral e gratuita à população carente. As pessoas que nós atendemos são pessoas que recebem renda mensal de até 3 salários mínimos. Em alguns casos, existe exceção para que esse patamar suba para 4 salários mínimos, mas a regra são 3 salários mínimos e a renda familiar. Então, se algum dia você for atendido pela Defensoria Pública, provavelmente o defensor vai pedir o seu holerite, a sua carteira de trabalho, porque é importante para que a gente possa entender se a pessoa é ou não público-alvo da Defensoria Pública. Nós temos vários núcleos especializados na Defensoria Pública, e isso é importante falar para vocês, porque o defensor público ele tem prerrogativa de ajuizar ações coletivas, ações públicas em favor da população carente. E também sempre com base em direito do meio ambiente, direito da saúde, direitos humanos. Nós temos uma atuação muito forte nessa área. É interessante também contar para vocês o seguinte: muitas pessoas procuram a Defensoria Pública procurando ajuizar ações trabalhistas, reclamações trabalhistas. Só que essa matéria é federal. Então, tudo que for matéria trabalhista ou de benefício previdenciário, a gente encaminha para a Defensoria Pública da União, porque essa instituição é a que cuida da matéria federal. Mas acidente de trabalho, como é uma matéria estadual, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo faz esse trabalho também. Então, a população carente que quiser procurar a Defensoria Pública para esse tipo de questão, pode procurar, porque nós vamos atendê-los. O que é importante eu falar para vocês sobre os núcleos especializados? Nós temos 9 núcleos especializados e o que são esses núcleos? Eles geram teses, eles trocam informações, eles passam muitas informações para que os defensores públicos possam aprimorar os seus trabalhos, e eles também mexem com essas ações coletivas. Então, a título de exemplo, nós temos o núcleo do direito da mulher, o núcleo do idoso, de pessoas portadoras de deficiência, o núcleo da diversidade racial, nós temos o núcleo de segunda instância, que são aqueles defensores que ficam lá em Brasília para atuar junto aos tribunais superiores, temos núcleo de direitos humanos e cidadania, núcleo da habitação, que é muito forte também na Defensoria Pública. São vários núcleos atuando em favor da população carente. Como que você faz para acessar a prestação de serviços da Defensoria Pública do Estado de São Paulo? Com a pandemia, a gente desenvolveu, já estava em curso o DEF, que era o atendimento virtual da Defensoria Pública, mas com a pandemia isso foi potencializado, e hoje, para que as pessoas acessem o nosso atendimento virtual,
elas têm que acessar o site da Defensoria Pública, que é www.defensoria.sp.def.br. Na página principal desse site, você vai ver atendimento DEF. Você clica lá, nós temos tutorial de como que funciona esse atendimento e aí você vai ser encaminhado para a unidade que teria que ajuizar a sua ação, que teria que acompanhar o seu processo. Mas para pessoas que têm dificuldade de fazer esse acesso, a gente tem o teleagendamento. O nosso teleagendamento continua e ele é o 0800 773 4340. Nesse telefone você também consegue fazer o seu agendamento. Nós estamos dando prioridade para o atendimento DEF, porque é o atendimento virtual e é o que futuramente é o que vai acontecer, né? A questão tecnológica chegou na pandemia com toda a força. Nós sabemos que a população carente tem dificuldade de acesso à tecnologia e é por isso que eu também passo para vocês o teleagendamento para que vocês tenham acesso à prestação de serviço da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero que a gente se veja em breve. Fiquem bem.